Os riscos ocupacionais são condições no ambiente de trabalho que precisam de gerenciamento e controle constantes. Eles são classificados em 5 tipos. Os riscos físicos, que são agentes ou formas de energia que causam dano direto ao trabalhador no ambiente de trabalho, como ruído, frio e vibrações. Os riscos químicos, em que os agentes mais comuns são asfixiantes, tóxicos e cancerígenos, como gases e fumos. Os riscos biológicos geralmente estão presentes em laboratórios, hospitais e fazendas, como fungos e bactérias. Os riscos ergonômicos surgem de condições inadequadas de trabalho, como uma postura inapropriada. E por fim, os riscos mecânicos, que são situações perigosas que colocam o trabalhador em risco de acidente, como máquinas sem proteção e iluminação insuficiente. E qual a importância de entender isso? O Brasil é um dos campeões mundiais em acidentes de trabalho. Um baixo índice de acidentes está ligado a uma cultura organizacional que valoriza a disciplina, a capacitação das pessoas e um ambiente de trabalho saudável. Saber gerenciar os riscos significa reduzir o número de incertezas que podem se materializar em problemas e minimizar o efeito daquelas que venham a ocorrer. Os riscos ocupacionais são condições no ambiente de trabalho que precisam de gerenciamento e controle constantes. Eles são classificados em 5 tipos. Os riscos físicos, que são agentes ou formas de energia que causam dano direto ao trabalhador no ambiente de trabalho, como ruído, frio e vibrações. Os riscos químicos, em que os agentes mais comuns são asfixiantes, tóxicos e cancerígenos, como gases e fumos. Os riscos biológicos geralmente estão presentes em laboratórios, hospitais e fazendas, como fungos e bactérias. Os riscos ergonômicos surgem de condições inadequadas de trabalho, como uma postura inapropriada. E por fim, os riscos mecânicos, que são situações perigosas que colocam o trabalhador em risco de acidente, como máquinas sem proteção e iluminação insuficiente. E qual a importância de entender isso? O Brasil é um dos campeões mundiais em acidentes de trabalho. Um baixo índice de acidentes está ligado a uma cultura organizacional que valoriza a disciplina, a capacitação das pessoas e um ambiente de trabalho saudável. Saber gerenciar os riscos significa reduzir o número de incertezas que podem se materializar em problemas e minimizar o efeito daquelas que venham a ocorrer. Os riscos ocupacionais são condições no ambiente de trabalho que precisam de gerenciamento e controle constantes. Eles são classificados em 5 tipos. Os riscos físicos, que são agentes ou formas de energia que causam dano direto ao trabalhador no ambiente de trabalho, como ruído, frio e vibrações. Os riscos químicos, em que os agentes mais comuns são asfixiantes, tóxicos e cancerígenos, como gases e fumos. Os riscos biológicos geralmente estão presentes em laboratórios, hospitais e fazendas, como fungos e bactérias. Os riscos ergonômicos surgem de condições inadequadas de trabalho, como uma postura inapropriada. E por fim, os riscos mecânicos, que são situações perigosas que colocam o trabalhador em risco de acidente, como máquinas sem proteção e iluminação insuficiente. E qual a importância de entender isso? O Brasil é um dos campeões mundiais em acidentes de trabalho. Um baixo índice de acidentes está ligado a uma cultura organizacional que valoriza a disciplina, a capacitação das pessoas e um ambiente de trabalho saudável. Saber gerenciar os riscos significa reduzir o número de incertezas que podem se materializar em problemas e minimizar o efeito daquelas que venham a ocorrer.